Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no canal, nossa terceira aula sobre estatística descritiva. Hoje vamos falar sobre medida de tendência central, basicamente média, mediana e moda, tá bom? Então vamos lá. Então, medida de tendência central, Quando a gente avalia, por exemplo, um conjunto de notas, de vários trabalhos, de várias avaliações de alunos, idade de pessoas, a gente pode registrar com apenas um valor todo o conjunto, No caso dos alunos, com apenas uma nota a gente consegue descrever ou ter uma noção de todo o aproveitamento do aluno do bimestre, em situações desse tipo, o número que a gente obtém, que representa toda a amostra, é o que a gente chama de medida de tendência central, tá? Muitos livros, muitos autores trabalham muito com a média aritmética, porque a média aritmética é a mais conhecida entre as medidas de tendência central. Tá? Aqui a gente vai falar, além da média, a mediana e a moda. Tá? A média aritmética é usada comumente nas escolas, Quando um aluno fica de recuperação, a nota final do aluno costuma ser a média aritmética entre a nota obtida no ano com a nota que ele tira na prova final, no exame final. Então, costuma ser muito utilizada a média aritmética, tá bom? Bom, mas o que é média aritmética, então? Tá? Vamos considerar um conjunto com n valores, digamos x1, x2, xn, um conjunto com n valores. De uma certa variável x, por exemplo, a gente poderia considerar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, notas do aluno, ou seja, a variável é nota do aluno. Então, a média aritmética é dada exatamente por essa expressão. A média aritmética a gente denota por x barra, tá? A média aritmética das notas, tá? A gente denota dessa forma. Então, isso aqui é a média. Média aritmética. Então, a média aritmética ela é simplesmente somar todos os valores e dividir por n. Notem, a gente está falando em somar valores, então fica claro que a média aritmética ela é desenvolvida para variáveis com valores numéricos. Então, se eu quero calcular a média, eu uso essa fórmula aqui. Vamos a um exemplo. Considere um aluno que tenha realizado diversos trabalhos durante o bimestre, e obteve as seguintes notas: 7,5, 8,5, 10 e 7. Tá? Eu quero saber qual é a nota, ou qual é a média aritmética, ou qual é a nota média desse aluno. Tá? Então, vamos denotar aqui por n a variável, que é a nota do aluno. A gente tem N1, N2, N3 e N4. O N é 4. Então, a gente vai usar a definição aqui de cima, com N igual a 4. Tá? Então, a nota média será somar todas as notas, N1 mais N2 mais N3 mais N4, assim como está na definição, N1, N2, N3 mais N4, dividido por N, que é 4. Tá? Então, a gente tem 7,5 mais 8,5 mais 10 mais 7 dividido por 4. 7,5 com 8,5 dá 16, com 10, 26, 26 com 7, 33, dividido por 4 dá 8,25. Então, a nota média do aluno, ou a média aritmética das notas do aluno, foi 8,25. Ok? Bom, um outro exemplo. Vamos considerar um grupo de 5 pessoas, tá? Com idades de 22 anos, 20 anos, 21 anos, 24 anos e 20 anos. Então, a gente pode calcular a média aritmética desse grupo de pessoas, da idade desse grupo de pessoas, tá? Ou seja, a gente pode calcular a idade média desse grupo de pessoas. Vamos chamar de I a nossa variável, que é idade das pessoas, Idade das pessoas. E aí a gente tem I1, I2, I3, I4 e I5 aqui. Então, o que é a idade média? Somar todos os valores, I1, I2, I3, I4 e I5, e dividir por N, que no nosso caso é 5, que são 5 pessoas.
tá? Então, somando aqui, dividindo por 5, dá 21,4. Ou seja, a idade média desse grupo de pessoas é 21,4 anos, tá bom? Então, bem simples de calcular a média. Basta somar os elementos e dividir pelo número de elementos que a gente tem, tá ok? Bom, vejamos agora um caso de média aritmética que a gente pode dar uma condensada na expressão. Olha, vamos considerar o caso de um aluno que realizou vários trabalhos com pesos diferentes, tá? Então, até o momento, a gente estava trabalhando com todas as avaliações, todos os trabalhos, todas as notas, todas as idades, com peso 1. Agora, vamos supor que ele tenha feito no decorrer do bimestre provas e que a prova tinha peso 2. Ele tirou 6,5. Ele tirou 7 na pesquisa de peso 3. Tá? 7 na pesquisa de peso 3. Tenha tirado 6 no debate de peso 1. E 7 no trabalho de equipe do peso 2. O que significa peso? O grau de importância da atividade. Então, o grau de importância da prova é 2. O grau de importância da pesquisa é 3. Tá? Esses valores devem ser considerados na hora da gente calcular a média. Tá? Nesse caso, a média é chamada de média aritmética ponderada. Tá? Porque ela envolve pesos diferentes. Como que a gente calcula a média aritmética ponderada? A gente, ao invés de somar apenas os valores, a gente faz a frequência que aquele valor se repete, no caso é o peso, tá? A frequência é representada pelo peso, tá? A frequência do valor vezes o valor, tá? E vai somando a frequência do segundo valor vezes o segundo valor, a frequência do terceiro valor vezes o terceiro valor, e assim vai. E aqui embaixo dividido pela soma das frequências. Tá? Então, nesse caso, olha, o que são as frequências? São pesos. Então, se a prova tem peso 2, eu vou fazer 2 vezes 6,5. Tá? Aqui, ó. Ele tirou 6,5 na prova de peso 2. Ele tirou 7 na pesquisa de peso 3. Então, 3 vezes 7. Ele tirou 6 no debate de peso 1. Então, vai fazer 1 vezes 6. E ele tirou 7 no trabalho de equipe de peso 2, então 2 vezes 7. E vou dividir pela soma dos pesos, então é peso 2, o primeiro, peso 3, peso 1 e peso 2. Então, somando, ó, 2 vezes 6,5 dá 13. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 7, 14. Então, 14 mais 6, 20. 20 com 21... 20 com 21, 41. 41 com 13, 54. Dividido por 2 mais 3, 5 mais 1, 6 mais 2, 8. Então, 54 por 8, que dá 6,75. Então, a média aritmética ponderada do aluno, tá? que fez essas atividades, é 6,75. A média aritmética ela é muito utilizada, né? Geralmente, quando a gente tem dados que se repetem, como eu disse, a gente leva em consideração a frequência, ou quando tem pesos diferentes, que é o nosso exemplo. Tá? Vamos fazer um outro exemplo em que a gente envolve apenas as frequências. Olha, considere um grupo de pessoas que, entre elas, 3 têm idade de 22 anos. Então, qual é a frequência da idade de 22 anos? 3. 2 têm idade de 20, ou seja, a frequência da idade de 20 é 2. Uma delas tem idade de 21, uma tem idade de 24 e 2 delas têm idade de 20 anos. Eu quero saber qual que é a média de idade ou a idade média desse grupo de pessoas. Então, nesse caso, olha, a gente pode ver como média ponderada, tá? A gente vai ter que fazer a frequência vezes o valor, mais a frequência vezes o segundo valor, e assim sucessivamente. Então, eu vou lá. 22 anos é o valor. Qual é a frequência? 3. Então, 3 vezes 22. Mais, qual é o valor? 20. Qual é a frequência? 2. Então, 2 vezes 20. Mais, 21 é o valor. Qual é a frequência? 1. Então, 1 vezes 21. Qual é o valor? 24. Frequência, 1. Então, 1 vezes 24. Por fim,
o valor é 20, a frequência é 2. Então, 2 vezes 20. Tá? Dividido pela soma das frequências. Ó, F1 mais F2 mais F3 e assim vai. Então, a gente tem frequência, olha, 3, 2, 1, 1, 2, né? Que é 3 com 22 anos, 2 com 21, com 20 anos, 1 com 21, 1 com 24 e 2 com 20 anos. Tá? Beleza. Então, somando, né, a gente tem 191 dividido por 9, né, multiplicando aqui, somando, que dá 21,2. Então, a média das idades, ou a idade média desse grupo de pessoas é de 21,2 anos, tá? É média ponderada. Então, a média ponderada, pessoal, a média ponderada de um conjunto de dados, ela é dada por frequência vezes o valor, mais a frequência do segundo valor vezes o valor, e assim sucessivamente, até a frequência do nésimo valor vezes o nésimo valor. Dividido por quem? Pela soma das frequências. Então, F1 mais F2 mais Fn. Tá bom? Então, essa é a média ponderada de dados. Bom, a média aritmética ela é usada como medida de tendência central, né? Ou seja, como uma forma de você escrever por um único número as características de um conjunto. Porém, observe o seguinte, que se a gente tiver a presença de um valor muito grande e de um valor muito pequeno, né, a média não expressa bem o perfil. Por exemplo, a média de dois números, 1 e 25. A média desses dois é 1 mais 25, 26, dividido por 2 é 13, que está muito longe do 26 e muito longe do 1. Então, a média ela não expressa exatamente o que é o conjunto, né? Então, nesse caso, a gente precisa de uma outra medida que nos caracteriza melhor esse conjunto, tá? Por exemplo, olha, um grupo de pessoas com idades, olha, 2, 3, 2, 1, 2. Até aqui, ok. Todos os termos estão entre 1 e 3, né? 1, 2 e 3. E do nada aparece uns 50 anos, tá? Esses 50 anos, ele destoa dos demais elementos. O fato dele destoar muito dos demais elementos faz com que a média fique muito distante dos elementos. Então, quando a gente calcula a média desse conjunto aqui, desse conjunto de idades, a gente vai ter 10 anos. Que note, a idade de 10 anos não caracteriza esse grupo de pessoas. Por quê? Tem pessoas muito abaixo de 10 e pessoas muito acima. Então, não é a característica da idade. Então, a média não é a melhor medida para caracterizar esse conjunto, tá? Então, a gente precisa de uma nova medida de tendência central. E essa medida de tendência central, uma delas é a mediana, tá? Então, isso que a gente acabou de ver acontece porque existem valores que destoam dos demais. Por ser muito grandes ou por ser muito pequeno, né? Acaba distorcendo a média, tá? Então, para isso, é conveniente a gente definir uma outra medida de tendência central, tá? Que é a mediana. Como que a gente define a mediana? Vamos considerar um conjunto de n valores. Então, é numérico também. x1, x2, xn. E aí, aqui tem uma coisa importante. A gente tem que colocar os elementos em ordem, crescente ou decrescente, tá? Então, para calcular a mediana, o primeiro passo é colocar os elementos em ordem. E aí, colocando os elementos em ordem, vamos denotar a mediana por xm, tá? Xm, tá? Quem que vai ser a mediana? Qual é o valor da mediana? A mediana é o número que ocupar a posição central se o número de elementos for ímpar. Então, se o número de elementos for ímpar, é o elemento da posição central, ou seja, o xm é o xn mais 1 sobre 2. Tá? Por exemplo, se o n for 3, a gente tiver 3 valores, quem é o termo médio, ou o termo mediano? É o x, 3 mais 1 sobre 2, ou seja, é o x4, x2. Então, se a gente colocar em ordem, a gente tem x1, x2, x3. Então, a gente colocando em ordem, esse é o termo central, tá? É o termo do meio. O termo mediano ele vem da ideia de ser o termo do meio, tá? E se o n for par, a gente teria dois termos no meio, né? x2 e x3. O que vai ser a mediana nesse caso? É a média aritmética dos dois números que estiver no centro.
Então, eu vou pegar o x2 e o x3 e calcular a média aritmética deles. Então, quem é o xm nesse caso? Olha, se o n for par, ele é o xn sobre 2 mais o xn sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, no caso de ser 4 elementos, a gente tem ó, x1, x2, x3, x4. Quem é o termo do meio? Quem é os termos do meio? Olha, é o x2, que é 4 sobre 2, então n sobre 2, e o x4 sobre 2, que é 2 mais 1. E eu vou pegar a média desses termos. Tá? Então, o que é a mediana? Se o número de elementos for ímpar, é o termo central. Se o número de elementos for par, é a média aritmética dos dois termos centrais. Tá? Bom, e não importa se é em ordem crescente ou decrescente, mas tem que estar em ordem. Tá bom? Então, por exemplo, olha, as idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17 anos. Qual é a mediana de idade? Então, eu quero saber a mediana. O que é o primeiro passo? Colocar esses dados em ordem, seja crescente ou decrescente. Tá? Eu vou colocar na ordem crescente. Então, colocando na ordem crescente, a gente tem ó, 12, 12. Então, temos que colocar os dois 12 primeiro. Tá aqui. Aí agora vem um 13, não tem mais 13. Agora tem um 14, não tem mais 14. Agora a gente tem um 16 aqui, outro aqui, outro aqui. Então a gente tem que colocar 3 vezes o 16. E a gente tem o 17, que está aqui. Ok. Quantos elementos a gente tem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 valores. 8 é um número par. Então o nosso n é 8, que é um número par. Então, de acordo com a nossa expressão, olha, se o n é par, quem é o x médio? É o xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, vamos lá. Então, quem é o xm? É o x8 sobre 2, x8 sobre 2 mais 1, tudo isso dividido por 2, que é exatamente o que está escrito aqui, né? Xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1 sobre 2. N é 8, então 8 dividido por 2, 4. N é 8. 8 dividido por 2, 4. Mais 1, 5. Então, quem é o x médio? Ou x mediano, perdão. O x mediano é x4 mais x5 dividido por 2. Quem é x4? Agora eu venho aqui e conto. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o x4. Então, vou pegar esse valor aqui. Mais o x5. Quem é o x5? 16. Então, 14 mais 16 sobre 2 é 30 por 2, que é 15. Então, a mediana é 15. Note que a mediana expressa muito bem esse conjunto de dados, porque 12, 13 e 14 estão abaixo de 15 por diferença de 1 ou 2 unidades. 16, 17 e 16, 17 estão acima por 1 ou 2 unidades. Então, a mediana expressa muito bem esse conjunto de elementos, tá? Esse conjunto de valores. E note que a mediana, ou assim como a média também, né? Nem sempre pertence ao conjunto de valores. Pode acontecer de não pertencer, que é o caso, né? O 15 não está lá no conjunto de valores, né? O 15 não é um elemento, não é um valor aqui nessa relação de valores que a gente tem. Um outro exemplo, olha. Em uma classe foram anotadas as faltas dos alunos durante um período de 15 dias. E o resultado foi 3, 5, 2, 0, 2, 1... 3, 4, 5, 7, 0, 2, 3, 4 e 7. Eu quero determinar a mediana de falta nesses 15 dias. Tá? Então, começa sempre colocando em ordem, crescente ou decrescente. Colocando aqui em ordem crescente novamente, olha, 0 tem dois zeros aqui. Ó. 1 tem apenas um número 1 aqui. 2 a gente tem 1, 2, 3. Então, tem 3, 2, tá aqui. Agora o 3, a gente tem 1, 2, 3. Então, tá aqui. O 4, a gente tem 1, 2. O 5, a gente tem 1, 2. E o 7, a gente tem 1, 2. Então, tá aqui. Né? Então, são 15 valores. Então, o N nosso é 15. É ímpar.
Então, de acordo com a expressão, se o n é ímpar, o x mediano é o x n mais 1 sobre 2, é o termo central, né? Então, se a gente listar os 15 elementos, a gente vai ter 7 elementos, o oitavo, 7 elementos. Então, o oitavo será o termo mediano. Ou seja, o xm é o x 15 mais 1 sobre 2, que é o x 8. Tá? Então, o x8 é o termo mediano. Quanto vale o x8? A gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale 3. Tá? Então, o número mediano de faltas é 3. Note que, nesse caso, a mediana está entre o conjunto de elementos. Tá? Bom, e isso acontece sempre que o n for ímpar. Tá? Sempre que o n for ímpar, a mediana estará entre o conjunto de valores. Muito bom. Agora, observe o seguinte. Até o momento, a média que a gente definiu e a mediana são duas medidas de tendência para variáveis quantitativas. A gente precisa de ter valores, a gente precisa de ter números, né? Sem números a gente não consegue calcular, tá? Mas vamos supor que em uma pesquisa foi perguntado a uns adolescentes qual era o esporte favorito entre futebol, natação, vôlei, basquete e ciclismo. E o resultado que a gente teve foi 14 futebol, 7 de natação, 8 vôlei, 5 basquete e 4 ciclismo. Note que nesse caso não é conveniente a gente identificar qual que é a média ou qual que é a mediana, porque não trata-se de valor. Como que a gente vai achar o x? Primeiro, a gente não tem como colocar uma ordem, né, para poder tentar calcular a mediana. A média não tem nem como tentar, porque não tem como somar basquete com futebol, não dá para somar essas variáveis, né? Então a gente precisa de uma medida de tendência central que seja conveniente para variáveis qualitativas, que nos dão qualidade ou que nos dão característica. Tá? Essa medida de tendência central que a gente vai ver se chama moda. Tá? Hoje em dia é muito comum a gente falar assim, essa roupa está na moda. Esse tipo de carro está na moda. Esse tipo de esporte está na moda. Né? Esse tipo de pesquisa está na moda. O que significa isso? Significa que está acontecendo com frequência. Né? Tá acontecendo com muita frequência. Entendeu? Então, o que é a moda? É a medida de tendência central que nos caracteriza um conjunto de variáveis qualitativas, um conjunto de qualidades, um conjunto de características. Tá? Então, ela é definida, a moda, é a medida de tendência central definida como o valor da amostra que tem maior frequência, ou o valor que mais se repete, tá? Dentro do grupo observado. Então, a gente vai ter uma amostra de dados, um conjunto de valores. O valor que mais se repete, ou o valor que aparece com maior frequência, é o que a gente chama de moda. Tá? Então, por exemplo, naquela situação inicial que a gente tem aqui, né? 14 futebol, 7 natação, 8 vôlei, 5 basquete, 4 ciclismo. Note, quem tem a maior frequência? Futebol, né? Com 14. Então, a moda é futebol, com 14 escolhas, né? Ou 14 ocorrência, tá? Então, a moda é futebol. A gente geralmente denota assim, moda, futebol, tá? Vamos supor que as notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6. Tá? Note que a moda ela não é somente para qualitativa, ela serve também para variáveis quantitativas. Olha, dizemos que a moda é 6 e 7,5, porque olha, o 6 se repete 2 vezes, o 7,5 também e o 5 apenas uma vez. Então, o 7,5 e o 6 ocorrem com a mesma frequência. E os dois são de maiores frequência, que é 2 vezes. Tá? Então, a moda é 6 e 7,5. A moda pode assumir mais de um valor. Tá? E nesse caso, em que a moda ela é 2 valores, a gente chama que a distribuição ela é bimodal, ou seja, tem 2 modas. Tá? Há casos que não há repetição. Imagina, por exemplo, 7, 9, 4, 5, 8. Não tem repetição. Se não tem repetição, não tem um elemento que ocorre com maior frequência, então não tem moda. Tá? E nesse caso, a gente diz que a distribuição ela é amodal, ou seja, sem moda. Tá? E se a gente estiver trabalhando com a distribuição de frequências em classes, né, a classe que tiver a moda,
né, a moda estiver naquela classe, essa classe é chamada de classe modal, tá? Ok. Agora vamos tentar identificar a moda, a média e a mediana a partir de uma tabela de frequências. O que será que muda? Tá? O que muda, na verdade, é apenas a contagem. A gente vai ter que saber fazer a contagem desses dados. Vamos lá. Então, utilizando os valores, números ou intervalos, né? Frequência absoluta, frequência relativa das variáveis, a gente pode calcular a média, a moda e a mediana. Tá? Por exemplo, consideremos uma pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno em uma classe. Né? Então, foi perguntado aos alunos quantos irmãos eles tinham. E o resultado foi apresentado abaixo. Olha, com nenhum irmão, tinham 8 alunos. Com um irmão, 15 alunos. Com 2 irmãos, 12 alunos. Com 3 irmãos, 5 alunos. Então, somando aqui, ó, a gente tem 8 mais 15 mais 12 mais 5 igual a 40. Ou seja, a pergunta foi feita a 40 alunos. Tá? Eu quero saber qual que é a média, a moda e a mediana dos irmãos dos alunos dessa classe, né? Ou seja, desse conjunto de dados. Note que 8, 15, 12 e 5 é a frequência com que apareceu. Ó. 8 é a frequência com que apareceu nenhum irmão. 15 é a frequência que apareceu apenas um irmão. 12 é a frequência que apareceu 2 irmãos. 5 a frequência que apareceu 3 irmãos. Tá? Então vamos fazer este exemplo. Vamos lá, vamos começar pela média. Como que a gente vai calcular a média do número de irmãos? Como a gente tem frequência e valores, a gente vai estar trabalhando com média ponderada. Então vamos lá. Então, primeiramente, a média, que nesse caso é a média aritmética ponderada. Então, quem é a média? Então, vamos chamar aqui de número de irmãos, vamos chamar de I. O I médio vai ser a frequência do I zero, né, que é a idade, que é nenhum irmão. A frequência do... Vamos colocar F0 aqui. Então, frequência de 0 irmãos, frequência com 1 irmão, frequência com 2 irmãos, frequência com 3 irmãos, dividido pela soma das frequências. F0 mais F1 mais F2 mais F3. Isso dá. Então, F0, 8 vezes 0, né? É aqui, né? A frequência com que aparece 0 irmãos, 8. Agora, a frequência com que aparece 1 irmão, 15. Frequência com que aparece 2 irmãos, 12. Frequência com que aparece 3 irmãos, 15. Cinco vezes 3, né? 5, na verdade, né? Dividido por 8, mais 15, mais 12, mais 5. Então, qual que é o número médio de irmãos, né, dos alunos dessa sala? Então, somando, olha, 15 mais 24, então é 15 mais 24 mais 15, dividido por 8 com 12, 20, 20 com 20, 40, né? Então, o I barra será 15 com 15, 30 com 20, com 20, 24, 54. Então, 54 dividido por 40. 54 dividido por 40, isso vai dar exatamente 1,35. Então, qual que é o número médio de irmãos? Então, o número médio de irmãos será 1,35 irmãos por aluno. Tá? Agora, segundo, eu quero saber a moda. A moda é elemento de maior frequência. Qual que é o elemento de maior frequência?
Vamos vir aqui e olhar qual que é o elemento de maior frequência. Olha, 8, 15 é de maior frequência. O 15 está relacionado com um irmão. Então, um irmão. É a moda. E o terceiro, a gente quer calcular a mediana. O que é a mediana? No nosso caso, temos N igual a 40, né? Que é 40 alunos. Foram feitas a pergunta a 40 alunos. E isso é par. Se o N é par, então quem é o X médio? É a soma, a média aritmética, né? Dos termos centrais, né? Então, é o x20 mais o x21 dividido por 2, certo? Quem é o x20? Como é que a gente vai saber quem é o x20 agora, se a gente não tem uma sequência, né? Então, olha, a gente vai colocar em ordem. Colocando em ordem, 0, 1, 2 e 3. Então, fica 0, 1, 2 e 3. Então, quando a gente listar todos os elementos, olha, primeiro vai vir aqui os 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 elementos com 0 irmãos. Aí vai vir os 15 elementos com 1 irmão. Posteriormente, 12 elementos com 12 irmãos. Com 2 irmãos, né? E por fim, os 5 elementos com 3 irmãos. Então, agora eu tenho que saber quem é o x21, o x20 e o x21. Né? Aqui, eu tenho que saber quem é o x20 e o x21. Então, olha, a gente vai ter x1, x2, x3. Então, aqui a gente vai ter os primeiros 8 valores. Aí, em seguida, a gente tem 8 mais 15, isso dá 23. Então, agora, começando no 0 até 1, daqui para trás tem 23 elementos. Do 0 para trás tem apenas 8. Então, o 20º termo vai estar aqui, correspondente a 1. Assim como o 21º. Então, o x20 e o x21 vale 1, né? Que são termos que estão aqui no 1, tá? Então, quem é o x20? 1. O x21 também é 1, dividido por 2. Isso é 2 por 2, que dá 1. Então, quem é o mediano, ou o x mediano, o número mediano de irmãos é 1, tá? Então, o número mediano de irmãos é 1. Tá bom? Então, essa é a maneira. Você não precisa necessariamente de organizar os termos, basta contar. Você quer saber quem é o x20 e o x21. Então, você vai ter os 8 com 0 irmãos. Em seguida, você vai começar com os de 1 irmão, né? E como são vários, no momento vai passar pelo x20 e o x21. Tá? Ok. Bom, então a observação é o seguinte. Aparentemente, pode parecer estranho, né? A média ser 1,35 irmãos, porque irmãos ou você tem ou você não tem a princípio, né? Mas isso não está errado, né? Visto que a média ela é uma medida de tendência, né? Então a gente pode falar em 1,35 irmãos, a gente pode falar com 3 gols e meio por partida, a gente pode falar em 7,2 medalhas por Olimpíada, tá? São todos corretos, né, de se falar, tá? Porque a média ela não representa exatamente um valor do conjunto de dados, e sim uma tendência. E o segundo fato é que para a gente calcular a mediana, a gente tem que ter os termos em ordem, mas não necessariamente tem que ser crescente, pode ser crescente ou decrescente. O resultado será o mesmo. Tá bom? Ok. Bom, pessoal, vamos lá a mais um exemplo, então, né? Vamos supor que uma prova tem 5 questões e foi aplicada em uma classe, né? E aí fez um levantamento estatístico dos acertos e foi registrado no gráfico seguinte. Olha, a gente tem o número de acertos por alunos, tá? Então, a gente tem aqui um gráfico de barrinhas, né? Um gráfico de barras, número de acertos por aluno. E a gente quer saber, a partir desse gráfico, o número de alunos, a porcentagem da classe que acertou as 5 questões, a porcentagem da classe que acertou 3 questões ou mais, e a média, a mediana e a moda. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente quer saber o número de alunos da classe. Basta somar quantos alunos acertaram apenas 0, apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 4 e apenas 5. Então, basta somar os valores correspondentes. Olha, quantos acertaram 0? 1. Quantos acertaram 1? 2. Quantos acertaram 2? 8. 3. 13. 4. 11. E 5.
5. Então, basta somar. Então, somando, olha, 13 mais 11 mais 8 mais 5 mais 2 mais 1. Então, o item A basta somar, né? Então, quantas pessoas tem, né? Vamos chamar de Q. Quantos alunos tem na sala? Exatamente 13 mais 11 mais 8 mais 5 mais 2 mais 1, né? Exatamente. E isso aqui vai dar exatamente 13 com 11, 24, né? 24 com 8, 32, com 5, 37, com 3, 40 alunos. O item B. O item B, ele quer saber a porcentagem da classe que acertou as 5 questões. Então, olha, a gente precisa notar quantas pessoas acertou as 5 questões. 5. Então, é uma regra de 3, né? A gente sabe que 40 alunos representa 100%. A gente quer saber 5 representa quantos por cento dos alunos. Então, fazendo a continha aqui, a gente tem 40 igual a 500. Então, o x é 500 dividido por 40. Ou seja, isso vai dar 12,5%. Então, 12,5% da turma acertaram as 5 questões. Agora ele quer saber a porcentagem da classe que acertou 3 ou mais. Então, é quem acertou 3, 4 ou 5. Então, primeiramente, eu preciso saber quantos alunos acertou um desses 3 números de questões. Então, eu tenho que somar, olha. 13 mais 11 mais 5. Então, 13 com 11, 24. 24 com 5, 29. Então, eu quero saber 40 é 100%, 29 é x%. Então, olha, 40x é 29 vezes 100, que vai dar 2.900. Então, o x é 290 dividido por 4, né? 290 dividido por 4. Ou seja, isso aqui vai dar, então dividindo, né? 29 por 4 dá 7, sobra 1, dá 2, sobra 2, dá 5. Então, dá 72,5%. Então, 72,5% dos alunos acertaram 3 ou mais questões. Agora, ele quer que a gente calcule a média, a moda e a mediana de acertos por pessoa. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela moda. Por quê? A moda é a mais simples, né? Basta olhar o termo que mais se repete. Qual é o número de acertos que mais acontece? Exatamente o de maior valor aqui, né? Que é o 13. Então, é o 3 acertos. Então, a moda é 3 acertos por pessoa. Né? Então, essa é a moda, 3 acertos por pessoa. Agora, vamos calcular a mediana. Vamos deixar a média por último. O que é a mediana? Note, a gente tem 40 alunos. Então, a gente tem 40 respostas possíveis. É um número par. Então, a gente já sabe que o x mediano será o x n sobre 2 mais o x n sobre 2 mais 1 sobre 2. Ou seja, será o x 20 mais o x 21 sobre 2. Então, agora a gente tem que descobrir quem é o x 20 e o x 21. Observe o seguinte, como que a gente descobre quem é o x 20 e o x 21? Algo parecido com o que a gente fez na tabela, olha. Se a gente começar a enumerar, olha, a gente coloca o 0. Quantas pessoas acertou nenhuma questão? 1. Quantas pessoas acertou uma questão? 2. Quantas pessoas acertou 2 questões? 8. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente. Agora a gente vai contar os risquinhos e ver onde vai dar o 20º e o 21º. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Então, até no 2 aqui deu 11. Faltam 10. Note que no 3 tem 13. Então, quando a gente colocar o 3, a gente vai colocar 13 risquinhos. Se até aqui já tem 11, a gente vai precisar de pegar só mais 10. Então, vai acabar caindo aqui dentro o x20. Né? Então, o 20º vai estar aqui, correspondente à classe do 3. Assim como o x21 também, porque
do 3 para trás, se a gente soma, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Mais 13, 24. Então, o 20 e o 21 já foi passado. E daqui para trás a gente sabe que ele não está, porque daqui para trás só tem 11. Então, o x20 e o x21 são ambos 3. Então, o x20 e o x21 são 3. Então, o x médio é 3 mais 3 sobre 2, que é 3. Então, o número mediano de acertos, é 3. Tá? E por último, vamos calcular a média. Como é que a gente calcula a média de acertos, né? Note, a gente tem frequência. Olha, 0 apareceu com frequência 1, 1 apareceu com frequência 2, 2 apareceu com frequência 8, 3 apareceu com frequência 13, e assim vai. Então, a gente tem que levar em consideração a frequência, ou seja, a média ela é uma média ponderada. Tá? Então, quem é essa média? A gente pode denotar assim, ou pode denotar assim, né? Para destacar que a média ponderada será. Então, 0 apareceu com frequência 1, mais o 1 apareceu com frequência 2, o 2 apareceu com frequência 8, o 3 apareceu com frequência 13, o 4 apareceu com frequência 11 e o 5 apareceu com frequência 5. Dividido pela soma das frequências. Então, é 1 mais 2 mais 8 mais 13 mais 11 mais 5. Então, para a gente ficar mais claro aqui no gráfico, olha. 0, frequência 1. 1, frequência 2. 2, frequência 8. 3, frequência 4. 4, frequência 11. 5, frequência 5. Então, é multiplicar cada um pela sua frequência e somar aqui as frequências, tá? Então, isso vai dar, olha, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 13, 39, 4 vezes 11, 44, 5 vezes 5, 25. Então, somando, olha, 2 com 16, 18, 18 com 39, isso dá exatamente 57. Com 44, isso dá 57 com 44 dá 97 com 4, que é 101. 101 com 25 dá 126. Dividido pela soma das frequências. A soma das frequências é o número de pessoas na sala, que é 40. Tá? Bom, dividindo aqui 126 por 40, isso dá exatamente 3,15 acertos por pessoa. Então, qual que é a média de acertos? Média de acertos será 3,15. Então, a partir do gráfico, a gente consegue também extrair a média, mediana e a moda do conjunto de dados. Tá bom? Ok. Bom, um último exemplo, né? Vamos supor que a média de idade dos funcionários, de 11 funcionários de uma empresa, era de 40 anos. E um dos funcionários se aposentou com 60 anos, saindo-se da empresa. Qual será a média de idade dos 10 funcionários restantes? Então, agora, a gente tem o seguinte, olha. A gente tinha 11 funcionários, vamos chamar de X1, X2, até X11. Né? Vamos supor que o primeiro aqui, o X1, é o de 60 anos. Tá? Quando a gente faz X1 mais X2 mais X3 mais X11 e divide tudo isso por 11, né, que é a média, isso a gente viu que é 40 anos. Olha, está falando que a média é 40 anos. Então, se a gente soma a idade de todos eles e divide por 11, né, a gente tem 40 anos. Ok. Só que a gente sabe o valor de x1, que é 60. Então, 60 mais x2 mais xn, que é x11, e divide por 11, dá 40. Ok. Então, isolando ali, ó, 60 mais x1
mais x11 é igual a 40 vezes 11. Né? Passa multiplicando cruzado aqui. De onde a gente tem que x1 mais x2, perdão. A gente começa no 2 aqui, né? x2 mais x11 é igual a 11 vezes 40, então 40 vezes 11, que é 0,404, que é 440. Vamos passar esse 60 para cá, negativo, ó, menos 60. Então, a gente descobre que x2 mais x11, isso vale 440 menos 60, isso dá exatamente 380. Né? Ok, então eu estou falando o seguinte, ó, a idade dos funcionários que sobraram somadas dá 380. Sobraram 10 funcionários. Então, qual que é a média? A média não é exatamente somar a idade dos funcionários restantes e dividir por 10? Então, isso aqui é dividir 380 por 10. Ou seja, dá 38 anos. Então, qual que é a média da idade dos 10 funcionários? Será 38 anos. Tá? Então, observe, a gente não precisou saber exatamente a idade de cada funcionário, apenas a idade de um funcionário e a média das idades dos funcionários que sobraram, anteriormente. Tá? Então, observe o seguinte, é possível a gente calcular média ou estimar a média, fazer suposições. Né? Você tem uma empresa, por exemplo, e gostaria de saber daqui 10 anos, se 3 funcionários seu aposentar, qual será a média de idade desses funcionários. Né? A gente consegue fazer essas estimativas utilizando esse tipo de argumento. Tá bom? Então, só para retocar aqui, né, para retomar, a gente tinha 11 funcionários, sabia que a média das idades era de 40 anos. A gente queria saber a média da idade, sabendo que um aposentou. Então, a gente supõe que o primeiro seja o que aposentou com 60 anos. Tá? Então, a gente tem essa relação que vem da média. Né? E aí, a gente isola aqui a soma das idades dos 10 que sobraram, né? do x2 ao x11. A gente viu que dá 380. E aí, para calcular a média dos 10, a gente vai somar os 10 e dividir por 10. Mas isso é 380 por 10, que é 38 anos. Tá? Bom, essa foi a aula, tá, de hoje. A gente falou bastante aí de média, mediana, moda, né? Tanto para distribuição dadas discretamente, né? Quanto para distribuições dadas em tabelas de frequência, tá? Média, mediana e moda a gente utiliza bastante no dia a dia, né? Vira e mexe a gente está calculando uma média de dados, tá? Bom, e é isso, pessoal, e até a próxima.